amém. Joel 2,12, diz assim a palavra de Deus. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o coração, isso com jejum, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Feche seus olhos e vamos ter uma pequena palavra de oração. Obrigado, meu Pai, por esse momento e pela oportunidade de estarmos aqui na Tua casa para ouvir a Tua palavra. Obrigado, Pai, e abençoe a nossa vida. Nós Te louvamos, Te agradecemos e pedimos, ó Deus, que o Senhor ministre a Tua palavra a cada coração, usa meus lábios, Deus, com autoridade, com intrepidez, para que a Tua palavra seja ministrada e alcance a nossa vida, no nome de Jesus. Que todos digam amém. Amém. Graças a Deus. Você pode sentar. Aleluia. Semana passada, irmãos, nós começamos aqui, convidamos a igreja para participarmos de um tempo, de um período de oração, de consagração, de mais intimidade com Deus, de busca de Deus. De domingo passado até o sábado anterior à Páscoa, nós estamos contabilizando 21 dias. Então daqui de hoje até a Páscoa serão mais 14 dias, já que passaram-se os primeiros 7 dias. Então nós estamos chamando a igreja para fazermos desse tempo um tempo dedicado à oração, à consagração, à busca de Deus, a uma busca por maior intimidade com Deus, a você crescer na sua vida com Deus, na sua intimidade com Deus, na sua caminhada com Deus. Nós estamos aqui convocando e chamando para que esse seja um tempo especial na nossa vida. Ele pode ter o poder de transformar a nossa vida. Não tem nada especial nesses 14 dias. Não tem nada, esses 14 dias não são os dias santos. Mas nós podemos fazer com que eles se tornem dias especiais na nossa vida. Como? Através da nossa atitude, através da nossa ação, através da forma como nós vamos viver esses 14 dias, eles poderão ser dias especiais e diferentes, a partir daquilo que nós estamos fazendo. Então o meu convite é para que você transforme esses dias como dias especiais, para que você faça desses dias especiais na presença de Deus, dias em que nós vamos ter uma relação com Deus diferente, e a partir disso a nossa vida com Deus será uma vida diferente. A frase que Deus tem colocado no coração é: busque a minha presença de uma maneira como você nunca buscou, e você terá a minha presença de uma maneira como nunca teve. Que é uma coisa óbvia, irmãos. Se eu transformo a minha vida e se eu tenho uma relação com Deus de uma maneira como eu nunca tive, é lógico que a minha relação com Deus vai ser de uma maneira como nunca foi. Aliás, se eu fizer isso com a minha esposa, a minha relação com ela também vai ser de uma maneira como nunca foi. Imagina, que eu começo a fazer com ela, a viver com ela o que a gente nunca viveu na vida, né? Que eu digo sim para tudo que ela me pedir a partir de agora, né? A vida vai ser completamente diferente, né? A partir de agora. Imagina que eu agora vou ser o que ela sonhou que eu fosse, né? Vou ser o homem dos sonhos dela. Pô, meu casamento vai ser uma maravilha, de uma forma como nunca foi. Eu não sei, alguém aqui na igreja, não sei se está transmitindo, mas enfim, tá na gravação, alguém aqui na igreja disse assim: vai durar 100 anos. Mas só não vai durar 100 anos, que eu não vou aguentar viver 100 anos desse jeito, eu não vou morrer antes. Não, eu vou morrer, eu não vou aguentar viver. Aliás, hoje, dia 21 de março, né, a gente está completando 29 anos, amor. 29 anos de namoro, olha que beleza, né? 29 anos de namoro, né? Não posso celebrar do jeito que eu queria, depois você vai entender por quê, né? No meio da mensagem que tem um motivo que a gente até vou falar um pouquinho que não vai dar para celebrar do jeito que eu gostaria, mas enfim, a gente tem
estamos fazendo esse momento, esses 29 anos. Mas, voltando aqui à mensagem, se nós estivermos agora uma atitude com Deus como nunca tivemos, a nossa vida com Deus será de uma maneira como nunca foi. Porque Deus vai se derramar e Deus vai tocar nosso coração e de uma forma como nunca fez, a partir da nossa atitude. E é isso que nós estamos chamando, para vivermos com Deus de uma forma, de um nível, de uma maneira como nunca vivemos. Como você nunca experimentou na sua vida com Deus e na sua experiência com Deus. E essa é a relação que Deus me chama para ter, porque Deus me chama não para vivermos uma religiosidade de regras e obrigações, mas numa comunhão, numa intimidade, num relacionamento. Deus nos ama. Você pode falar para quem está do seu lado: Deus te ama, irmão, irmã. Deus nos ama e Ele quer se relacionar com você. Ele quer se relacionar, Ele quer ter intimidade, Ele quer ter uma relação de intimidade contigo. É assim, é desse jeito que Deus deseja se relacionar conosco. Então o meu chamado é para isso. E nessa primeira semana, o texto diz lá, Joel capítulo 2, versículo 12: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o coração, diz o Senhor. Então veja, foi um chamado de Deus, foi essa mensagem, esse versículo que usamos semana passada, e foi um chamado de Deus de conversão a Ele. Convertei-vos a mim. A mensagem está sendo, o Joel está escrevendo, está profetizando para os judeus. Os judeus tinham lá a sua vida religiosa, tinha lá uma relação de maneiras e obrigações e maneiras de viver e de se relacionar com Deus dentro do judaísmo. Mas Deus não está chamando eles de volta ao templo. Deus não está falando assim: vocês precisam retornar às práticas. Não, Deus está chamando para si. Deus está dizendo assim: convertei-vos a mim, na relação comigo, no relacionamento comigo, ainda que isso interferisse e envolvesse a vida deles dentro do templo, porque a forma deles se relacionarem com Deus era no templo, mas Deus está chamando eles para viver com Ele. Está dizendo assim: convertei-vos a mim. Então é uma chamada para Deus, é uma chamada para a presença de Deus, é uma chamada para uma intimidade com Deus, para uma comunhão com Deus. Por isso, esses 21 dias, nós separamos em 3 períodos de 7 dias. Em que dentro desses períodos nós estaremos falando sobre temas específicos. Essa semana, durante esses 7 dias, eu não sei quem tem nos acompanhado nas lives que a gente tem feito, a gente tem começado o dia com oração às 7h30 da manhã e tem terminado o dia com oração às 11 horas da noite. De manhã eu faço, à noite a Patrícia faz. Então, eu não sei se você tem nos acompanhado, mas nessa semana inteira que a gente tem estado, a gente tem falado, e nós falamos muito e focamos muito na vida de oração, na vida de intimidade, na vida de comunhão com Deus. Me lembro aqui, por exemplo, que está mais recente, a de ontem, a última que a gente teve, aliás, já teve hoje de manhã, e aí a gente já entrou num outro assunto, mas ontem à noite, o tema abordado foi confiança. E como é que se confia em Deus sem intimidade com Deus? Quanto maior a minha intimidade com Deus, maior a minha confiança em Deus. Então a gente falou muito sobre essa vida de comunhão, de intimidade, de busca de Deus, essa intimidade com Deus que me gera paz, essa intimidade com Deus que me gera segurança, que tira a minha ansiedade. Por exemplo, falamos essa semana de ansiedade, que é justamente esse momento, quanto mais íntimo de Deus, quanto mais eu estou na presença de Deus, Jesus diz: buscar em primeiro lugar o seu reino, o meu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Por quê? Porque quando eu busco a Deus, a intimidade dele, eu não preciso, de certa forma, é como se nada mais tivesse tanta importância para a minha vida. Porque Ele é a coisa mais importante. É a presença dele é a coisa mais importante na nossa vida. É a glória de Deus na nossa vida. Eu abro mão de tudo pela essa glória de Deus na nossa vida. Então é a presença de Deus é que realmente nós desejamos e queremos. Então falamos muito sobre isso. Sobre oração, sobre busca de Deus, sobre comunhão com Deus, sobre essa rotina de oração. Como a gente disse, é a prática. É transformar a oração numa prática da nossa vida, em algo que eu pratico, em algo que é uma rotina minha.
não só um hábito, mas muito mais do que um hábito, uma prática de vida. Então buscamos mais intimidade. Por quê? Porque ali o chamado é: convertei-vos a mim, volte o coração para mim, viva nessa intimidade comigo. Nesses próximos 7 dias, nesse segundo período que nós teremos, de 7 dias, de hoje até o sábado, hoje a gente já começou, na mensagem de hoje, o foco da live de hoje de manhã já foi um outro foco, ampliando isso aqui para nós. Com esse foco que a gente vai conversar aqui agora, dentro dessa mensagem, porque esse segundo período a gente entra na segunda parte do que ali diz o versículo, quando ele diz assim: ainda assim, agora mesmo, a primeira parte, convertei-vos a mim, volte para Deus, intimidade com Deus, busca de Deus. E ele diz: e isso com? Ou seja, como é que eu vou para essa intimidade? Coração, com busca, mas como? Com jejum, com choro, com pranto. O choro, o pranto estão relacionados a um arrependimento verdadeiro, sincero, a um reconhecimento de pecados, a perceber o erro, a falha, a conseguir enxergar a falha, a conseguir reconhecer o erro. Eu preciso mudar. Quantos de nós aqui temos coisas a mudar na nossa vida? Todos nós temos falhas, todos nós temos erros, todos nós carecemos da graça de Deus, do perdão de Deus, e precisamos melhorar. Então o chamado choro, o pranto, é o reconhecimento pelo pecado, é o arrependimento para buscar mudança, é o arrependimento que gera mudança, porque o verdadeiro arrependimento gera mudança. Olha, se eu me arrependi, não quero mais fazer aquilo, quero ser diferente. Então o arrependimento que gera mudança, mas ele ali inclui isso com o jejum. Então, como é que eu me volto para Deus? Como é que eu me entrego para Deus? Como é que eu tenho essa vida com Deus? É através dessa vida de oração. Mas tem algo muito usado na Bíblia Sagrada, que é o jejum. Em toda a palavra de Deus, os livros de Atos dos Apóstolos, ou o Antigo Testamento, o Novo Testamento, perdoe-me, então tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, todos eles trazem para nós exemplos de momentos onde se praticou, onde se teve a prática do jejum. E eu quero hoje, nessa semana, nesse segundo período de 7 dias, tratarmos disso. O jejum, o que é o jejum? O jejum, todo mundo sabe, todo mundo conhece, todo mundo já fez um exame de sangue ou fez um procedimento médico qualquer que precisou estar em jejum. E o que é o jejum? O jejum é a prática da privação parcial ou total de alimentos durante determinado período de tempo. Isso é um jejum. É a prática dessa abstenção. Então o que é o jejum? É abster-se de alimentos. E na Bíblia, jejum também é isso. Na Bíblia, todo o jejum que vimos, todos os episódios de jejum que a Bíblia relata, de homens e mulheres de Deus, sempre foi um momento onde se abriu mão ou de certo tipo de alimento ou de alimento de uma forma total. Então o jejum é isso. O jejum é abster-se de alimento. Mas o jejum bíblico é isso. O jejum que a gente propõe, o jejum voltado para a vida espiritual, o jejum que Deus propõe, ou que a palavra de Deus coloca, ou por exemplo, esse jejum ali proposto pelo livro de Joel, pelo profeta Joel, que chama assim, isso com jejum, o que é? É só não comer? É só abrir mão de se alimentar? Não, logicamente que não. Não há sentido nenhum nós simplesmente deixarmos de nos alimentarmos, abrirmos mão da alimentação. O que isso vai produzir na nossa vida espiritual, se for só isso? Isso serve para uma dieta, isso serve para fazer um exame, mas não para a vida espiritual, se for apenas deixar de se alimentar. Jejum de fato e verdade, para a nossa vida espiritual, ele deve incluir, irmãos, um maior tempo de dedicação às coisas de Deus. Então o jejum, se realmente eu vou para a prática do jejum, que vai me aproximar de Deus, que vai me colocar em comunhão com Deus, ele é mais um passo nesse momento da minha vida com Deus, de me deixar focado,
voltado para entender que aquele tempo eu estou jejuando, mas durante aquele período de jejum eu tenho que incluir tempos de oração, de leitura da palavra de Deus. Se você não incluir isso, não vai fazer diferença nenhuma na sua vida espiritual a prática do jejum. Pode te ajudar a emagrecer, pode te ajudar a melhorar a saúde, a melhorar lá os níveis lá de colesterol, triglicerídeo, mas para a vida espiritual, se não envolver práticas da minha vida cristã, da minha vida com Deus, fará nenhuma diferença. Então a nossa convocação é para que durante esses 7 dias a gente estará falando sobre estas coisas e sobre essa temática, sobre o propósito do qual eu estou te chamando a jejuar e a orar, mas quero te chamar a isso, a essa prática, a viver isso. Talvez eu esteja falando para pessoas que nunca fizeram isso e que agora essa semana vão incluir isso na sua vida para experimentar de Deus, para viver com Deus uma semana diferente, uma semana transformada, uma semana mudada, onde você vai ter mais tempo para oração, onde você vai ter mais tempo para leitura bíblica, onde você vai ter mais tempo de consagração da sua vida, do seu tempo a Deus, porque isso que é o jejum. Eu separar mais tempo de consagração a Deus. Então, se eu separei um tempo da minha vida, por exemplo, vou jejuar durante 12 horas. Naquele período de 12 horas que você vai estar em jejum, você deve incluir durante esse período momentos de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas, ou de hora em hora, onde você vai separar 10 minutos para você orar, para você colocar a sua vida diante de Deus, para você ler a palavra de Deus, para você crescer nessa comunhão com Deus. Não é apenas deixar de comer, mas é estar voltado para as coisas de Deus, é estar voltado para a sua vida espiritual. Irmão, o que eu estou te chamando é para que você, de uma forma mais profunda, possa se desligar das coisas terrenas, das coisas desse mundo, para você voltar o seu coração para as coisas de Deus, para a voz de Deus, para buscar direção em Deus, para buscar sabedoria em Deus, para buscar intimidade em Deus. Então é isso que estou te chamando a viver. Não é apenas deixar um alimento ou deixar uma prática qualquer, daqui a pouco a gente vai ver isso, mas é uma busca por Deus. E aliás, queria responder, por que eu devo jejuar? Para que jejuar? Vou jejuar para quê? Para pedir um milagre a Deus? Qual é a razão? Então, irmãos, uma frase que não é minha, mas que quero repetir é: o jejum não muda o coração de Deus, mas o jejum muda o meu coração. Quando eu me coloco a jejuar, não é Deus que vai mudar, não é que eu vou convencer Deus a nada, mas é que Deus vai ter mais liberdade na minha vida para transformar a minha vida e o meu coração. Quem entende isso, diga amém, irmão. Amém. Você entende? Não é que eu vou agora com o meu jejum, agora eu vou mudar o coração de Deus, mas é que mais sensível para as coisas de Deus, mas mortificando a minha carne e voltando o meu coração para Deus, eu estarei mais sensível para ouvir a voz de Deus, dando mais liberdade a Deus para que Ele mude e transforme a minha vida e o meu coração. Então o jejum não muda o coração de Deus, o jejum muda o meu coração. O jejum não muda Deus em nada, mas dá mais liberdade para que Deus transforme a minha vida. Quando se entende, digo amém. E a gente pode olhar para aquilo que, por que eu devo jejuar? Vamos olhar para os exemplos da Bíblia Sagrada. Por exemplo, lá na passagem do rei Josafá, 2 Crônicas capítulo 20, quando o rei Josafá ele se vê uma batalha vindo contra ele, exércitos se acampam contra o reino, e ali, sem ele ter a estratégia do que fazer, o que ele faz? A Bíblia diz que quando ele ouve a notícia que tem lá vários exércitos acampados para vir contra ele, ele apregou um jejum, ele bota toda o reino, todo Judá em jejum. Então Josafá teve medo, se pôs-se a buscar ao Senhor e apregou o jejum em toda a Judá. Então o Josafá, quando viu que estava num momento difícil, ele então coloca o povo para jejuar. E qual foi o resultado desse jejum? O resultado desse jejum é que no meio, lá do momento de oração, Deus levanta um profeta
E esse profeta então profetiza para Josafá e diz para ele qual era a estratégia que ele deveria usar naquela batalha para vencer aquela guerra. Qual foi o resultado então do jejum? É que eles ficaram mais sensíveis para ouvir a voz de Deus e receber de Deus a estratégia, a instrução, a direção que eles deveriam seguir, do que eles deveriam fazer. Então sabe o que o jejum faz conosco? O jejum torna os nossos ouvidos mais sensíveis para nós ouvirmos a voz de Deus, para nós recebermos direção de Deus. Sabe quando você está perdido? Então eu posso orar e jejuar numa hora onde eu tenho uma decisão para tomar, onde eu tenho um problema para resolver, onde eu tenho algo para fazer e eu não sei direito o que fazer, eu não sei direito qual a estratégia tomar, eu não sei direito qual o caminho seguir. Então eu posso orar e jejuar pedindo a Deus, dizendo assim: Senhor, fala comigo, me mostra o caminho, me dá a direção. E eu estou jejuando e orando para que eu me torne mais sensível, mais quebrantado, mortificando a minha carne para estar voltado para as coisas de Deus, para eu ter maior sensibilidade de ouvir a voz de Deus, de reconhecer a voz de Deus e de receber direção. O jejum então pode te aproximar da vontade de Deus e da estratégia de Deus para a sua vida, da direção de Deus para a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Outro exemplo é lá em Mateus capítulo 4, quando Jesus sai do batismo, e ele vai então, logo após o batismo, ele é levado pelo Espírito ao deserto, e lá no deserto ele é tentado pelo diabo. Depois de 40 dias orando e jejuando, ele é tentado pelo diabo lá no deserto. Qual é o resultado então do jejum ali? É que Jesus conseguiu vencer as tentações e a sua própria carne, a sua própria debilidade. Jesus conseguiu vencer justamente após o período de batismo, de jejum. Então o que o jejum faz conosco? O que o jejum pode produzir na sua vida? O que você pode jejuar? Você pode jejuar para vencer as tentações da sua carne, as suas fraquezas, a sua carne, os seus desejos, os seus vícios. Eu posso orar e jejuar pedindo a Deus: Senhor, me ajuda, eu quero vencer a minha carne, porque tudo isso está na carne. Então eu quero vencer os desejos da minha carne, eu quero vencer a minha tentação, eu quero vencer esse hábito. Talvez você tenha um hábito que você esteja carregando durante anos. Através de um jejum e oração, num momento maior de dedicação a Deus, você pode vencer isso em nome de Jesus. Ganhar força para suportar os desejos da carne, a vontade da carne. Também ali ele enfrenta o diabo, poder espiritual. Num outro texto, quando um filho é levado por seu pai, endemoniado, para que lá ele fosse liberto, e os seus discípulos não conseguiram libertar aquele menino daquela possessão demoníaca, Jesus vai lá e o liberta. E no final daquilo, quando eles estão sozinhos, os discípulos perguntam a Jesus: Senhor, por que é que nós não conseguimos tirar esse demônio? Por que nós não conseguimos libertar esse menino? E Jesus diz: essa casta não sai, senão por meio de jejum e oração. Ou seja, o jejum, ele traz maior autoridade espiritual, maior poder espiritual sobre a nossa vida. Então eu devo jejuar por quê? Por que eu devo jejuar? Você pode jejuar por um propósito definido. Por exemplo, e é isso que eu quero convidar você a fazer nessa semana, mas daqui a pouco a gente fala. Então, por um propósito definido, por exemplo, você pode orar e jejuar. Você está aí buscando um emprego, uma porta de emprego, você vai fazer uma entrevista. Senhor, me abençoa, me prepara meu coração, quero estar pronto lá para aquele momento, para um desafio, para uma guerra, para uma prova, para um propósito especial. Na Bíblia, as pessoas jejuaram por um propósito, como exemplo de Josafá, por autoridade espiritual, por maior poder espiritual, por direção de Deus. No Novo Testamento, muitas vezes a igreja orou por direção de Deus, em momentos onde precisava separar missionários. Por exemplo, eles tinham que escolher alguém para enviar para uma missão. Eles oravam, buscavam a Deus, separavam um tempo de oração. Então, por direção espiritual, você pode orar e jejuar por alguém. Você pode orar e jejuar para interceder em favor de alguém, por uma cura, por uma nação, por uma igreja, pela sua liderança espiritual. Você pode orar e jejuar pela sua família, pelo seu casamento, pela sua família, para que Deus abençoe sua casa. Você pode orar e jejuar por isso.
pela presença de Deus na sua vida. E essa é uma das razões. Esse movimento todo que a gente tem feito, que a gente tem incentivado a igreja, a gente tem incentivado a você orar pela presença de Deus. Amém, irmão? Buscar a presença de Deus. Não estou chamando você numa campanha dos milhões na tua conta. Tomara que tenha milhões na sua conta. E se tiver uma campanha dessa, você me avisa que eu vou, vai que dá certo, e não é milhão na conta, né? Sim, não estou chamando para nada. Nós estamos convocando e chamando você para uma vida com Deus, para uma intimidade maior com Deus, para uma profundidade maior na sua relação com Deus, de nós deixarmos um evangelho superficial para vivermos uma intimidade, uma comunhão com Deus mais profunda, em nome de Jesus Cristo. Para a gente ter mais de Deus na nossa vida, irmãos, para ter mais a presença de Deus. Deus quer encher seu coração, Deus quer encher sua vida, Deus quer usar você, Deus quer intimidade com você. Quanto maior a intimidade de Deus conosco, mais Ele vai transformar e mudar a nossa vida, em nome de Jesus. Então, por que devo jejuar? Você pode jejuar por qualquer uma destas causas aqui, mas se chama jejuar por uma presença maior de Deus na sua vida. E quero te dar um propósito. A gente começou falando assim, vou jejuar por quê? Por exemplo, por um propósito. Pastor, mas como jejuar? Eu não sei. O que é isso? Eu deixo de comer uma refeição? Quanto tempo eu posso jejuar? Como é que eu vou jejuar? A nossa base sempre é a palavra de Deus. Então, biblicamente falando, como eu já disse, jejum na Bíblia sempre foi relacionado a alimentos. Sempre foi se abster de alimentos. E aí tem pelo menos 3 tipos aqui que a gente percebe na Bíblia Sagrada, que foi um jejum radical. E o que a gente chama de jejum radical? É o jejum... É um jejum total. É deixar de comer qualquer tipo de alimento e é deixar de beber qualquer tipo de coisa, inclusive água. Raríssimas vezes na Bíblia isso aconteceu. Esther foi assim, Paulo foi assim em Atos 9:9, quando ele fez um jejum radical. Mas são raríssimas as vezes, e eu não indico isso. Não indico isso. Por quê? Porque os seus rins precisam de água para um funcionamento, o seu organismo precisa dos seus rins funcionando bem, para que ele possa funcionar de forma adequada. Então é muito perigoso fazer um jejum desse. Então eu não digo. Ali foram situações especiais, foram momentos especiais, eles assim viveram, então eu não digo que você faça isso. Tem aquele que é o normal, que é o que a gente vê mais na Bíblia Sagrada, que é o jejum de alimento. É deixar de comer comida, alimentos, enfim, mas continua bebendo água para hidratar o organismo, para que o organismo tenha hidratação e assim possa suportar. Então, é esse aí que é o que geralmente a gente vê acontecendo na Bíblia, que é o que eu te digo. E aí pode ser por períodos de 12 horas, de 15 horas, 18 horas. Aí é o seu limite. É o quanto você suporta. Né? Apenas como exemplo, antes de nós entrarmos em todo esse período aqui, de 21 dias, os 4 dias que antecederam, eu fiz um momento desse, um jejum de horas, de tempo. No primeiro dia, 18 horas, no segundo dia foram 26 horas, então foi um dia inteiro mais de 2 horas, no terceiro foram 40 horas, só bebendo água. Um momento que eu estava ali com Deus, buscando a direção de Deus, e você pode fazer dentro do seu limite, dentro daquilo que você entende que você pode fazer. Esse é o jejum aqui, onde você pega lá 12 horas, então se se alimenta, sei lá, 10 horas da noite, só vai comer depois das 10 horas do dia. Pode ser assim. Agora entenda, irmão, vou jejuar 12 horas, e o que você vai fazer durante essas 12 horas? Vou dormir 12 horas, porque aí eu como 8 horas da noite, durmo, né, às 8 horas da noite, eu acordo 8 horas da noite do outro dia. Não existe isso, irmão. Então, se você vai jejuar 12 horas durante o período da noite, então você coloca o seu celular para acordar de 3 em 3 horas. Para você orar à madrugada. Para você estar ali buscando a Deus. Para você fazer daquelas 12 horas, daquelas 15 horas, o momento onde você está tirando tempo de oração e de leitura da palavra de Deus, de estar se tornando sensível à voz de Deus. Quantos dias? Temos que ser determinado. Eu aqui
estou te convidando pelo menos para essa semana, pelo menos para esse bloco, para esse segundo período de 7 dias, além dos momentos de oração que nós já estamos, você também entrar em oração. E tem o jejum parcial. O jejum parcial é aquele que a gente vê lá em Daniel, no capítulo 1, quando a gente vê Daniel tomando a posição de não comer nada que não seja legumes, apenas legumes. Então Daniel aqui, nesse episódio, deixa eu ler aqui rapidinho, Daniel capítulo 1, quando ele vem e diz aqui, determinou, verso 5, determinou-lhe o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. No verso 8 diz assim: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Assim, então, ele tomou essa posição de não se contaminar e não comer das finas iguarias do rei, mas de apenas se alimentar de legumes, não apenas disso. Então a Bíblia diz, também no capítulo 10 do livro de Daniel, a Bíblia vai dizer também, capítulo 10, versículo 3, Daniel 3,10. Vou ler o 2. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas, ou seja, 21 dias. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo, até que passaram as 3 semanas inteiras. Então aqui, o de Daniel está dizendo que o jejum de Daniel é um jejum que a gente chama de parcial. Tem lá o total, que não é aconselhável, tem lá o normal, que é de todo tipo de alimento, só bebendo água, e tem o parcial. O que foi que Daniel fez? Daniel é levado para a Babilônia quando o cativeiro chega. E quando ele é levado para a Babilônia, que lá ele chega, o rei havia determinado qual a comida eles comeriam. E aí Daniel diz: eu não vou me contaminar com as comidas da Babilônia. Eu não vou me contaminar com a cultura da Babilônia. Eu tenho uma identidade. Eu sou um jovem de Deus, eu sou um homem de Deus, eu sou um servo de Deus, e eu não vou me contaminar com isso. Então eu vou me manter em jejum aqui. E aí ele combinou com o copeiro lá, que havia sido responsável, de que ele só comeria legumes, só comeria verduras, só comeria comidas naturais, nada de origem animal, nada de comida assim. Então é um jejum parcial, ele não deixou completamente se alimentar, mas ele escolheu, ele pegou só o que ele se alimentaria, abriu mão das delícias do rei, abriu mão de comidas diferentes, apenas com legumes, verduras e frutas foi o que ele comeu no primeiro período, cerca de 3 anos, e no segundo ele tirou 21 dias para orar dessa forma. Então é um jejum parcial. A partir disso, a gente pode pensar em outras coisas que você pode abrir mão, do jejum parcial. Já vi gente jejuar, por exemplo, disso, de delícias, não como nada que seja de comida que eu gosto, então gosto muito de massas, então não vou mais comer massas durante um período, vou me esforçar para não comer, nada de pão, nada... Enfim, já vi diversas maneiras de pessoas orarem e jejuarem. Já vi gente que jejuou e orou de internet, por exemplo, vou ficar sem acessar redes sociais, vou fazer um jejum disso. Um jejum desse é válido, irmãos? Olha, é válido. Isso mesmo, irmã. A irmã está batendo assim no coração. É válido, desde que isso seja um propósito que te faça passar mais tempo na presença de Deus, focado com as coisas de Deus. Quanto se entende? Diga amém, irmão. Então, se eu vou abrir mão de uma determinada coisa na minha vida e falar assim, aquele tempo, vou imaginar, vou aqui chutar, eu vou usar a gente aqui, homens, vamos imaginar, eu jogo bola todo dia, imagina que todo dia eu jogo futebol, eu falo, cara, eu vou jejuar 3 semanas do futebol, e o tempo que eu gastava jogando bola, correndo atrás de bola, chutando homem e brigando, eu vou ficar em casa e vou dobrar o meu joelho, vou ficar no meu quarto 1h30 e vou estar lá
orando e jejuando, né? Vou orar, vou jejuar de alguma coisa que geralmente eu faço, que toma meu tempo. Eu vou abrir mão daquilo para poder dedicar esse tempo para as coisas de Deus. Estou vendo 2 adolescentes aqui, né? Vou jejuar de videogame. Glória a Deus. Então ele não, papai não, pastor. Aí é pior do que tirar a água, né? Aí não, tira a água, mas não tira videogame. Vou jejuar de videogame 3 semanas, 2 semanas. E o tempo que eu gastava jogando videogame, eu vou ficar com Deus. Irmão, vai virar anjo. Tu imagina um adolescente que pega o tempo dele todinho que ele gasta no videogame e gasta em oração. Vai nascer asa nas costas. Domingo que vem eu vou chegar aqui voando aqui da semana. Porque, mas você entende? Então isso vale. Vale. Se o seu coração for voltado para que você passe por uma transformação e uma mudança na sua vida, em nome de Jesus Cristo, para que a vida seja transformada, seja mudada. A grande questão é você focar assim, esse tempo eu estou dedicando a Deus, as coisas de Deus, a minha vida com Deus. Esses 21 dias, eu e Patrícia, nós entramos nesse jejum de Daniel. Estamos juntos aqui nesse jejum de Daniel. Por isso que eu falei que hoje o dia não vai dar para ser celebrado como eu gostaria. Eu gostaria de celebrar num churrascão, ou num lugar, numa pizzaria, numa comida, num momento especial. Vamos comer salada e alface agora, na hora do almoço. E glória a Deus, né? Vamos botar salada lá e vamos comer. Então, estamos separando esse tempo para quê? É um tempo que nós estamos dedicados, e nós estamos entendendo que é um tempo de oração, de viver com Deus experiências que nós nunca vivemos. Então, quero te chamar a isso. Mas quero aqui, olha, a gente já falou por que devo jejuar, como eu jejuo, que tempo, compreendendo o que é o jejum de verdade. E quero aqui, para terminar, deixar com você qual o propósito. Quero deixar uma palavra para a sua vida. Qual é o propósito que eu queria que você colocasse para essa semana, para o jejum que você vai fazer? Estou te chamando a jejuar e quero deixar aqui o propósito para esses 7 dias ou para esses 14 dias que nós teremos pela frente. Você pode criar os seus. Você pode ter... Vou orar e jejuar pela minha família, pela minha casa, pelo meu casamento, pelos meus filhos, pela minha vida, enfim, pelo meu trabalho. Você pode ter os seus. Mas eu queria que, nesse processo coletivo, a gente tivesse um em comum. E o que a gente vai ter em comum é, abra comigo em Juízes, capítulo 16, versículo 19. Juízes 16, 19. Para aqui, para a igreja está sendo projetado, você pode olhar aí na projeção. Então acompanhe com a leitura com a gente. Diz o texto assim, ó. Então Dalila fez dormir Sansão. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo e retirou-se dele a sua força. Olha o que está acontecendo aqui. Pode deixar o texto projetado, por gentileza. E o contexto é, provavelmente todo mundo já ouviu falar do Sansão, né, da história do Sansão, e um homem que tinha uma força sobrenatural. E o segredo da força de Sansão estava nos seus cabelos. Sansão não podia raspar o cabelo, não podia cortar os cabelos, porque a força de Deus em Sansão estava nos seus cabelos. Mas a Bíblia diz que Sansão revela para Dalila o seu segredo. E quando ele faz isso, a Bíblia conta, Juízes capítulo 16, versículo 19. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, como uma encantadora, sabe? Como o diabo que vem e encanta Eva e faz com que ela coma do fruto que ela sabia que não deveria comer. Mas ela estava encantada, ela estava deslumbrada, ela estava convencida. Sansão no joelho de Dalila dormindo. E quando ele estava ali nos joelhos dela dormindo, o que ela faz? Ela corta os cabelos de Sansão. E quando ela corta os cabelos de Sansão,
ela está roubando, tirando a força de Deus da vida de Sansão. Dalila tirou, roubou a força de Deus da vida de Sansão. Sabe, irmãos, enquanto eu preparava essa mensagem, no meu coração veio isso aqui, para dizer para nós que tem gente roubando a força de Deus da sua vida. Tem circunstâncias que estão tirando, que estão cortando os nossos cabelos, estão tirando a força de Deus, ou estão nos tirando da presença de Deus. Dalila aqui é um instrumento para tirar Sansão da presença de Deus. Sansão estava encantado, apaixonado, e ali ele está sendo tirado, roubado da presença de Deus. Eu quero te dar o motivo pelo qual você vai orar e jejuar essa semana. O motivo, o propósito do seu jejum essa semana é pedir a Deus e dizer para Ele: Senhor, eu quero me afastar de tudo que tem tirado a tua força de mim. Eu quero me afastar de tudo que tem me tirado da tua presença. Tem coisas que nos tiram da presença de Deus. Tem amizades que nos tiram da presença de Deus. Tem hábitos que nos tiram da presença de Deus. E que roubam a presença de Deus de nós. E que tiram a presença de Deus do nosso coração. Então é hora de você olhar e ver o que tem roubado a presença de Deus na minha vida. O que tem roubado a presença de Deus do meu coração. O que tem servido como algo que tem tirado a minha força, que tem roubado a minha força. Sabe? O que é que tem roubado a sua força? O que é que tem tirado a sua força? O que é? Eu me lembrei aqui na hora que eu estava pregando aqui no culto das 9 horas, nesse momento aqui, eu me lembrei do Super-Homem. Todo mundo já viu o filme do Super-Homem, imagina, né? Todo mundo já deve ter visto o Super-Homem. O Super-Homem ele era um cara poderoso, forte lá, um homem de aço, mas tinha uma criptonita. O Super-Homem tinha a criptonita que tirava a força dele. O Sansão tinha a Dalila que tirava a força dele. E você? E eu? O que é que tem tirado Deus de nós? O que é que tem nos roubado da presença de Deus? O que é que tem impedido de nós crescermos mais na presença de Deus? Você precisa crescer na presença de Deus, mas talvez tenham coisas na sua vida que estejam roubando você de Deus, ou que estejam roubando a força de Deus na sua vida. Essa semana, o propósito da nossa oração é: Senhor, o que tem me tirado da tua presença? Senhor, eu estou jejuando e orando, porque eu quero estar caminhando na tua presença, porque eu quero estar crescendo na tua presença, porque eu quero estar crescendo na comunhão contigo. Então, o que é na sua vida que tem te roubado, que tem te tirado? Quais os hábitos? Quais as coisas erradas? Quais as coisas que tem tirado? O que tem cortado o seu cabelo? Igual Sansão, que Dalila vai lá e corta o cabelo. O que tem cortado o seu cabelo e tem tirado a sua força? Então, eu quero que você busque a Deus para que nada te tire da presença de Deus. Nada vai roubar a glória de Deus de nós, em nome de Jesus. Nada vai roubar a presença de Deus de nós, em nome de Jesus. Queria te convidar a ficar de pé. Vou chamar a Patrícia também para me ajudar. Nós estamos juntos nestas lives de oração, e eu queria chamá-la aqui para nós orarmos nessa manhã, pedindo a Deus que abençoe a nossa vida, pedindo a Deus que faça algo poderoso na nossa vida. Que essa semana, eu não sei o que você vai, se você vai aceitar esse convite para estar em oração conosco, e não só em oração, mas estar jejuando também conosco, para estar em jejum e oração conosco ao longo dessa semana, e que essa semana seja uma semana para que Deus afaste Dalila de nós, ou que nós nos afastemos da Dalila ou da criptonita. Também pode ser, talvez seja mais responsabilidade nossa, mas a gente vai pedir a Deus que abra os nossos olhos
quebre esses laços, essas correntes em nome de Jesus. Porque tem coisa que tem roubado a presença de Deus na nossa vida. E o jejum e a oração é para que a gente esteja mais sensível a ouvir a voz de Deus. Seja mais sensível para dizer assim, é um momento onde, por exemplo, eu me lembro quando eu comecei a minha caminhada com Deus, eu ia para a igreja, mas eu ia para um baile, para uma festa qualquer. E aí um dia desse que eu saía da igreja, ia para o baile, para um baile lá com os colegas. O Espírito Santo falou no meu coração: isso aqui não é mais o seu lugar. Você não tem mais nada a ver com isso aqui. Sai disso aqui. E eu fui sensível para ouvir a voz de Deus. Deus quer falar conosco, mas às vezes a gente está tão agitado. Se Sansão parasse para ouvir a voz de Deus, ele ia ouvir a voz de Deus e Deus ia falar para ele que não era para ele estar ali naquele lugar, não era para ele estar dormindo nos joelhos de Dalila. Vamos buscar essa sensibilidade para ouvir a voz de Deus, quebrantar o coração, porque tem coisa que tem nos tirado da presença de Deus, tem coisa que tem roubado a presença de Deus no nosso coração, e nós precisamos buscar a Deus para Ele poder falar no nosso coração o que é que tem nos afastado da presença dEle, porque a gente precisa romper com essas coisas na nossa vida. Feche seus olhos, vamos orar. Aleluia. A palavra diz, Senhor, que a Tua vontade ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Senhor, que possamos olhar, Pai, para a nossa vida, que possamos olhar, Senhor, essa semana, Pai, para os nossos relacionamentos, que possamos olhar, Senhor, para a nossa casa, que possamos nos perguntar, Senhor, se ela está sendo boa diante de Ti, se ela está sendo perfeita diante de Ti, e se a minha vida, Pai, o meu comportamento, os meus pensamentos tem sido, Senhor Jesus, levado a Ti, Senhor, como algo agradável, Pai. Senhor Jesus, se há alguma coisa, Pai, na minha vida, alguma coisa, Senhor, que está me afastando de Ti, Senhor, que essa semana, Pai, eu possa refletir, Senhor, no Teu amor, no Teu cuidado, que eu possa parar, Senhor, de guerrear, Senhor, contra Ti. Senhor, vê no meu coração, Pai, se há caminho mal, Pai. Em nome de Jesus, Pai, transforma o meu caminhar, transforma a minha vida, Senhor, conforme o Teu querer. Senhor, eu jamais quero desagradar Seu coração, Pai, então me perdoa, porque eu sei aonde eu estou errando. Senhor, eu sei muito bem aonde eu estou pecando. Senhor, eu sei muito bem onde eu estou fazendo aquilo, Senhor, aonde o Senhor está se desagradando, Pai. Mas às vezes eu não tenho força, Senhor, então essa semana, Pai, eu entrego, Pai, esse motivo nas Tuas mãos. Me ajuda, Senhor, a estar mais perto de Ti. Me ajuda, Pai, a me entregar, Senhor, como filho, como filha. Pai, no Teu nome eu Te peço misericórdia. Pai, tantas coisas que fazemos, Senhor, tantas coisas erradas, Pai, e continuamos, ó Deus, nesse erro, Pai, numa tentativa de uma felicidade. Mas nós precisamos acreditar, Senhor, que a nossa felicidade vem por Ti, vem em Ti e é de Ti. E a partir da Tua presença, Pai, a minha vida vai ser feliz dia após dia. Porque, Senhor, minha felicidade tem que estar, Senhor, em Ti e não, Senhor, nas coisas que eu faço aqui para a terra. Pai, toma essa semana nas Tuas mãos. Mais uma semana, Senhor, aqui de jejum e oração. Senhor, que possamos escolher, Senhor, alguma coisa, Pai, para deixarmos, Senhor, para deixarmos de lado e nos entregarmos e focarmos mais a Ti. Senhor, eu não sei como está o coração aqui de cada pessoa. Eu não sei como é que está aqui a família de cada um. Eu não sei como que está, Senhor, o comportamento de cada um, mas o Senhor sabe. Senhor, eu não sei o que cada um veio aqui pedir, o que cada um aqui veio clamar, mas o Senhor sabe. Mas essa semana, Pai, que nós possamos, Pai, deixar de pedir. Que essa semana nós possamos mais agradecer do que pedir. Mais agradecer por aquilo que não quebrou. Mais agradecer pela vida que nós temos. Mais agradecer, Senhor, pelas coisas que não estão quebrando.
nos humilhando diante de Ti, cada vez mais prostrados diante da Sua grande presença sobre a nossa vida. Senhor, como eu tenho sempre falado, Pai, o Senhor é um Deus que se compadece, o Senhor é um Deus de misericórdia. Mesmo a gente não pedindo nada, o Senhor olha pra gente que é em nosso favor. E o Senhor é um Deus de misericórdia, o Senhor atende aquilo que está ardendo em nosso coração. Então não se preocupe, meu irmão, minha irmã, em não pedir. Não se preocupe, porque Deus, Ele está trabalhando em seu favor. Pode ser que não seja no nosso tempo, mas no tempo dele Ele vai se levantar e vai trazer a resposta ao nosso coração. Que possamos ter uma semana de paz, uma semana de vitória, uma semana de estar mais perto de Ti, nos entregando a Ti, que as pessoas possam olhar e falar: meu Deus, que isso, que presença, que tem nessa pessoa que me alcança. Senhor, em nome de Jesus, aonde a gente passar, seja no trabalho, seja perto dos vizinhos, seja na família, que nós possamos ser, Senhor, farol, Pai, que ilumina, Senhor, cada vida por onde a gente passar. Que eles possam olhar pra gente e vir alguma coisa diferente, não pra nossa glória, Pai, mas que nós possamos apresentar e falar: isso que você está sentindo é o meu Deus, e Ele pode ser o seu também. Da mesma forma que Ele iluminou a minha vida, Ele pode iluminar a sua. Em nome de Jesus, Pai, nos dá, Senhor, isso. Nos dá, Senhor, não para a nossa glória, mas que a Tua glória seja, Senhor, alcançada, Senhor, aonde a gente nem imagina. Então, Senhor, trata do nosso coração. Essa semana, Pai, nós possamos nos pontuar diante de Ti. Senhor, guarda nosso comportamento na hora do trabalho, na hora da família. Senhor, ao invés de dar uma resposta, Pai, como costumeiramente eu tenho feito, que eu possa me calar, que eu possa, Senhor Jesus, me apresentar diante de Ti, entregar aquela dificuldade a Ti, porque cada vez que eu entrego a Ti, que eu pontuo, que eu não resolvo com o meu braço, eu me aproximo de Ti, eu me aproximo da Sua presença. Senhor, coloca a palavra nos nossos lábios. Senhor, nos ajuda, Pai, a evangelizar. Nos ajuda, Senhor, a falar da Tua presença, do Teu nome. Nos ajuda, Senhor, a fazer, Pai, com que as pessoas que estão sedentas, Pai, do Teu amor, da Tua graça, possam conhecer através de nós, Senhor, o Teu amor. Pai, toca nossos corações e nos perdoe. Faz, Senhor, um mover no nosso coração e na nossa vida, que possamos ser sustentados diariamente por Ti, pelo Teu amor e pela Tua graça. Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez, iremos refletir, Senhor, se a nossa vida e se o nosso comportamento está sendo diante de Ti bom, perfeito e agradável. Obrigada por tudo, Senhor. Toma nossos corações nas Tuas mãos. Guarda, Senhor, as nossas vidas. Nos sustenta, Pai, mais uma semana. E que possamos estar aqui, Senhor, mais uma vez, mais um dia, Senhor, no próximo culto, diante da Tua presença, diante da Sua grandiosa, Senhor, fidelidade e amor, Pai. Obrigada